A gente pode olhar para o marketing e dizer assim, ó, o marketing é um horror, o marketing manipula as pessoas, o marketing cria desejo, o marketing não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o marketing deveria ser, entre aspas, punido por induzir consumo. Só que agora vamos pensar pelo outro lado. Quanto ter o marketing e ter uma estrutura econômica funcionando, né, de comércio, o quanto isso não beneficia o mundo como um todo, em sua capacidade de gerar qualidade de vida. O que eu quero dizer com isso? Respira e não pira. Deixa eu terminar o raciocínio para você não começar com barreiras. Olha só, pensa comigo. Suponha que você não tenha mais água, tá? Disponível para você comprar. Você quer água mineral, mas você não tem água disponível para comprar. Quando que vai ter alguém disposto a empregar esforço para te vender água mineral? Quando houver uma demanda que tenha interesse em comprar aquele consumo. Então eu preciso de um empresário ou de uma força governamental, no caso, normalmente quando tem não água mineral, né, com gás, mas a água que sai da torneira, por exemplo, na maior parte das vezes é público. Mas independente de ser público ou privado, eu tenho que estar suprindo uma necessidade, uma demanda, e eu tenho que ter uma contrapartida. O governo, por exemplo, embora ele faça muito isso, e isso é extremamente danoso para a nossa qualidade de vida, ele não deveria gastar mais do que ele tem condições de gastar. Assim como nós, ele deveria manter o seu orçamento. Então, ele deveria oferecer água na medida que oferecer água ainda é equilibrado para ele, entendeu? Que ele consiga ter uma indústria, entre aspas, de água, né? Colocar água na torneira lá, não me dá lucro, mas eu consigo, equilibrando o sistema como um todo, fazer com que isso seja sustentável ao longo do tempo. Então, continuo dando água. Pensando no ponto de vista privado, quando que uma pessoa vai estar disposta a construir toda uma empresa para te vender água mineral? Quando aquilo ali tiver um retorno para ele. Em que sentido? Ele está pregando em esforço de tempo, de gastos em relação à própria saúde dele emocional, de resistir, né, a todas aquelas complexidades que é ter um negócio. Então ele está colocando esforço naquilo ali. E ele só vai manter a venda da água até o ponto que aquilo ali faça sentido para ele, que o esforço ele tem uma recompensa. Portanto, olha que interessante a gente pensar por esse ponto de vista, né? Que, na realidade, nós termos uma maior qualidade de vida está relacionado com o fato de que tem pessoas dispostas a empregar esforço para ampliar nossa qualidade de vida. Porque senão a gente não chegaria no supermercado e tinha água disponível pra gente pegar com água com bolinhas, a gente chama, né? Água com gás pra gente pegar. Tem alguém disposto a nos dar esta qualidade de vida, certo? O que eu quero dizer com tudo isso? Que por vezes a gente tem uma tendência de criticar o marketing, criticar tudo isso, porque nos induz, né, a tomar decisões ruins. Quando, na verdade, o que nós temos que aprender é quais são os meus objetivos e, diante dos meus objetivos, o que eu preciso fazer no meu ambiente para que eu não seja fisgado por isso e que eu consiga me manter na rota dos meus objetivos. O problema é que a boa parte das pessoas não sabe quais são os seus objetivos e ficam muito suscetíveis a esse tipo de estímulo, né? O que eu quero... Bom, já disse isso várias vezes, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando o Simon diz que a gente tem que olhar para a realidade e não para a utopia, é exatamente sobre isso que ele está dizendo. Eu não tenho que olhar para a utopia do ponto de vista de que todas as pessoas são racionais e mesmo diante de gatilhos elas não vão cair. Ou
Todas as empresas, elas vão me oferecer produtos porque simplesmente elas têm ali o objetivo de me servir, de atender uma demanda social e elas não estão preocupadas com o lucro. Isso não é uma verdade. Então, encarar a verdade como ela é e buscar entender o nosso comportamento diante dessa realidade sem criar falsas ilusões é muito importante. Porque se a gente fica criando falsas ilusões e fica simplesmente julgando o contexto em que a gente vive, a gente não se protege. E aí você realmente vai ser suscetível a diversas armadilhas que são impostas. Agora, se você entender, é assim que o mundo funciona. Tá, eu entendi como o mundo funciona. Eu entendi que o vendedor da água lá vai, por exemplo, se tu fores no supermercado, tu vai lá. Tem uma água mineral com gás, ou sei lá se tem gás ou não tem gás, que custa R$22 uma garrafa de água. Por que tem alguém que pagaria R$22 por uma garrafa de água se a outra água do lado custa 2 e o produto é o mesmo, água? Teve ali, né, uma ampliação do valor percebido. A marca construiu, nem sei o nome da marca, acho que é com V, alguma coisa, vou, não sei. Eu não ligo para essas coisas. Por quê? Porque eu entendo como a construção do storytelling da marca faz com que isso vá gerando, né, esses inúmeros gatilhos de desejo. E entendendo isso, entendendo a realidade, eu consigo não ser tão suscetível a cair nessas armadilhas. Então eu olho lá a garrafa e digo assim, eu quero a de R$2. Percebe? Então assim, não fique criando utopias. Assumir que nós somos racionais, o Ariely fala muito essa frase, nós temos que assumir, mas ele não fala essa palavra assumir, ele diz que nós somos falíveis, né? Mas ele tem a frase é bonita, eu que não tô lembrando. Ele diz alguma coisa nesse sentido, assim, que nós, seres humanos, temos que ter a consciência de que nós somos falíveis. Se a gente entender que a gente é falível dentro desse contexto, a gente para de olhar o que seria utópico e olha para a realidade. E aí nós vamos buscar soluções, entendimentos, não para o que seria utópico, para o que seria o mundo ideal, para o que seria o mundo desejado do ponto de vista filosófico, mas a gente começa a agir, a estudar, a desenvolver pesquisas sob o ponto de vista real. E é isso que o Simon trouxe. E é isso que o Kahneman traz com maestria. O objetivo deles não era entender comportamento humano sobre a ótica do que seria utópico, do que seria o ideal. O ideal é que o ser humano fosse completamente resistente a, por exemplo, esse tipo de gatilho. Porque se ele vai sempre maximizar a riqueza dele, é óbvio que uma pessoa não se endividaria porque ele desejou comprar um carro que ele não tinha condições de pagar. Isso não tem nada de racional. Só que ele vai lá e compra. Ele vai lá e faz um empréstimo, um financiamento de carro que não tem o menor sentido. E se você está financiando seu carro, pare e reflita sobre isso. Não tem o menor sentido em colocar um dinheiro que eu não tenho num bem que não é um bem que vai se valorizar, pelo contrário, vai se desvalorizar, só para eu antecipar um prazer que eu ainda não posso pagar. Isso não é racional. Só que o que adianta nós olharmos para a teoria de racionalidade e dizer o ser humano sempre maximiza as suas decisões, a sua utilidade, quando na verdade na vida real a gente tem um monte de gente fazendo financiamento de carro. Então, desde Simon, lá em 59, a preocupação, né, dessa linha de pesquisa comportamental, dessa linha de pesquisa cognitiva, é justamente olhar para o que é real, para que a gente consiga entender essa realidade e a gente se proteja, inclusive, dessa realidade. Então, eu sei que muitas vezes, assim, tem um monte de gente que fica
Ah, porque isso, inclusive assim, do ponto de vista de vitimização, ah, porque deveria ser assim, ah, porque deveria ser assado, ah, isso não vai nos ajudar em absolutamente nada. Olha o que é. E a partir do que é, o que a gente pode fazer.